Veio você como gato. Deixa eu ver. Obrigado aí pelos links, ó, Raquel. Deixa eu ver. Doutor, estamos ao vivo. Opa! Boa Tô noite. vendo uns vídeos aqui. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Tudo. E as novidades? Tô meio mole, meio passando mal aqui, mas Que é gripe? desde ontem. Não, eu até fui no médico hoje, nem sei o que que é direito. Mal-estar. O... Ih, rapaz, não, não é uma coisa desse tipo dengue, assim, não? Que dá uma moleza? Eu tô dengoso agora. Oi? Eu não Tá sei. dengoso? Isso aí pode ser dengue, meu irmão. As Eu não eleições sei, estão né? Tô te chegando. falando assim alguma coisa. As eleições dão alergia, né? Deixa eu ver. Cara, eu tô com um vídeo meu aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui em cima. Achei um vídeo para colocar aqui, não estou encontrando. Ó, mas eu baixei o vídeo lá do cara lá, do, do maçom lá, qual que é o nome do cidadão? Do Valdomiro Santiago. Nossa, que vergonha. Aí eu botei a foto do presidente dos Estados Unidos com uma pá de pedreiro na mão. Agora o cara lá já assumiu de vez, né? Maçonaria. Daqui a pouco ele assume o satanismo de vez. Obama? Deixa eu ver onde que tá um vídeo, rapaz, que eu peguei aqui. Meu Deus do céu. Achei aqui. Baixou o vídeo, rapaz, e não tô encontrando. Ai, meu Deus, tá aqui. Vídeos, então vou pegar se ele tá com outro nome. Projetos. Só um minutinho, eu tô procurando aqui o vídeo. É do inimigo mesmo, rapaz. Baixei esse vídeo, com certeza. Se não entro lá no Google, no YouTube, baixo ele de novo.
Doutor, Oi, doutor Pedrosa, tudo bom? É o Alexandre. Doutor, pode falar, Alexandre, tudo bem? tudo bem? Tudo, Deus abençoe. O vídeo que o senhor está falando é o que o senhor postou no Facebook sobre a colher de pedreiro ungida? Não, não, aquele eu já baixei, eu tenho aqui. É um outro que eu estava Ah, procurando, mas que estou aqui no meu site. Foi o que eu fiz, vergonha de ser maçom. Eu vou entrar aqui no sinceros.net, que tem aqui, ó. Aí eu rodo aqui direto do meu. Quer ver? Saúde, esportes, Índia. Cara, tanto vídeo que eu acho que é vídeos 2. Deixa eu ver. Aqui, ó, vergonha de ser maçom. Aqui, deixa eu ver, tá? Tá bom, aqui dá pra mostrar. Pronto, não tá na qualidade melhor. Tá bom, já vou deixá-lo parado aqui. Pronto, a hora que eu quiser eu baixo. Tá joia, meu irmão, tô no ar. Pode. Tá tudo pronto aqui, tudo engatilhado. já está no ar, doutor. Já estamos no ar? Já está no ar. Opa! Então, vamos continuar os nossos estudos que nós estamos fazendo sobre Halloween, não é? E nós estamos já no quarto programa. É o quarto programa de Halloween. Já tem 3 programas anteriores e nós estamos mostrando vários, como é que eu digo? Nós estamos mostrando várias partes do Halloween, né? Como que ele aconteceu e que é uma festa satânica. Eu só vou fazer essa introdução para a gente entrar direto no assunto, que uma, é uma coisa muito séria, né? Que nós vamos mostrar para os irmãos, e isso nos deixa muito triste quando nós vemos que as nossas crianças aqui no Brasil desaparecem. Em média, 50 mil menores estariam desaparecendo no Brasil por ano. E hoje, eu diria que estão desaparecendo só 35 mil menores por ano. Infelizmente, muitas dessas crianças desaparecem por causa de sacrifício humano. E nós vamos mostrar mais um pouquinho dessa luta, dessa briga, que também se estendeu ao profeta Jeremias na época, que é a adoração ao Baal, ao Deus Sol. E nós vamos mostrar como eram os nomes desse Deus Sol, né? Que a Bíblia fala. Eu vou entrar aqui no fato 68, que está no nosso site, que o irmão pode baixar. Esse fato 68. Eu vou compartilhar a tela aqui agora para o irmão acompanhar comigo. Já está aparecendo aí na tela, né? Então, irmãos, esse é o fato de número 68. Vou ver se eu amplio um pouquinho mais para ficar maior ali na tela. Espera aí. Acho que vai ficar melhor para os irmãos verem, né? Abrir mais um pouquinho a tela aqui. Pronto. Aqui acho que ficou um tamanho
Bom para os irmãos acompanharem, né? Ampliou mais a tela. Vamos ver se dá para fazer mais um pouco ainda. Fica melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Isso. Então, vamos falar sobre o sacrifício de criança, que o nosso fundamento bíblico está aqui em Efésios 5, de 11 a 12. E não comuniqueis, ou seja, estabelecer qualquer ligação com as obras infrutuosas, as obras inúteis das trevas, que seriam essas obras da sociedade secreta. Mas, vem a advertência aqui, mas antes condenai-as. Aí que eu fico triste, meu irmão, quando eu vejo esse versículo. Silas Malafaia não condena essas obras das trevas, o Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, R.R. Soares, Valdomiro Santiago. Meu irmão, eu pergunto, onde que estão os profetas de Deus? Aqueles que combatiam Baal, que nem Elias, que nem Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas maiores e menores, todos combatiam esse profeta Baal, condenavam essas obras das trevas. E hoje você não encontra um desses grandes líderes, de qualquer denominação, condenando as obras das trevas. Eu fico desesperado, irmão. Mas é o que está na Bíblia. Porque diz lá o quê? Que existiriam muitos o quê? Falsos profetas. Existiriam muitos falsos profetas. E pastores seriam o quê? Poucos. Então, vocês estão entendendo quando a gente lê esse versículo que mostra o que está acontecendo? Há 2000 anos, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, disse: não comuniqueis, não estabelecer qualquer ligação direta ou indireta com as obras das trevas. Ele está dizendo aqui, não comuniqueis com esse povo, gente, com essas obras infrutuosas, são obras inúteis das trevas, da sociedade secreta, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, ou seja, é desonesto, é infame, é nojento, é repugnante, é obsceno, é indecente. A participação no tráfico de droga, nas guerras, no tráfico de armas, como já provamos, mostramos aí vários vídeos do Valdomiro Santiago, esse maçom. Nós temos que aprender a chamar o maçom Valdomiro Santiago, não é chamar esses homens de pastor, não. Ou maçom Silas Malafaia, ou maçom Bispo Macedo, ou maçom Guilhermino Cunha, ou maçom Manuel Ferreira, porque isso é uma ofensa aos pastores, a palavra de Deus. Dá a impressão que nós não sabemos discernir o que é um pastor, o que é um falso profeta. Então, estes homens, irmãos, além de estarem lá dentro das obras das trevas, por isso que eles não condenam. E uma dessas obras terríveis dele é o sacrifício de criança. O nome do Deus Sol a quem sacrificavam crianças em favor da prosperidade. A mesma coisa. Hoje as crianças são sacrificadas, o ex-bruxo Tio Chico explica isso muito bem, em prol de se ter prosperidade, de ficar rico. Como ele sacrificou para Xuxa, Antônio Carlos Magalhães, para o Sarney, para o Roberto Marinho, para eles ficarem ricos. Quer dizer, com o dinheiro do capeta, né? Porque eles não são ricos com o dinheiro honesto, é dinheiro que vem de Satanás. Se eles fazem esse pacto com Satanás, é por isso. Então, esse Deus Sol, que sacrificavam crianças para terem prosperidade. A data mais importante desse Deus Sol, que é o ano novo do calendário de Satanás, é 31 de outubro para 1º de novembro. É quando eles dizem a festa de fazer descer o sol. E quando nós vamos lá para o dia 1º de maio, aí já é fazer descer a lua. Aí são os 6 meses regidos para a lua. No calendário de Satanás, o Deus Sol, ele rege por 6 meses o calendário de Satanás e a Deus Lua por 6 meses. Então, agora nós estamos caminhando para a época de mais sacrifícios humanos. Esse mês é terrível, é muita desgraça, muita morte, violência, e eles estão cultuando esse Deus Sol. Qual era o nome dele na Judéia? Baal.
Era o nome que os profetas lutavam contra eles. Os judeus eram o quê? Os profetas eram todos descendentes de, da tribo de Judá, de Israel. Então, todos eles chamavam esse Deus Sol de Baal. Mas na Grécia eles chamavam ele de On, Osíris ou Dionísios. Na Ásia Menor chamavam de Atis. Na Mesopotâmia chamavam de Marduk. Na Pérsia chamavam de Deus Mitras. Desse que veio o Papai Noel também. Tinha um Mitra iraniano e tinha um Mitra romano. Então Papai Noel veio desse Mitra romano. Por trás daquele bom velhinho ali tem um Satanás, é o Mitra, que na realidade era um padre lá de Mitra, que deu origem a esse Papai Noel. E Adonis era o nome desse Baal na Síria e no Egito também. Na Síria e no Egito, né? Era o nome de Adonis. Osíris também, eles usavam esse nome no Egito. De Osíris. E Dionísio na Grécia. E Osíris era mais na Síria. Tá? Dionísio na Grécia e Osíris mais no Egito. Agora nós vamos ver aqui uma imagem. Tem um deus com sempre os deuses egípcios que eles usavam naquela época, principalmente era um corpo de homem e uma cabeça de um animal. E esse era parecendo assim uma cabeça de um bode ou de um boi, era esse deus Baal. E aqui nós vemos o sol lá no fundo, e aqui eles pegavam essa criança e colocavam nos braços dessa estátua. Aqui por baixo dela colocavam fogo, brasas. E essa criança era queimada viva ali, sacrificada ali. Essa adoração. E até hoje esse Deus de Baal, esse Deus da maldade, continua atuando até hoje aqui no nosso meio. É triste isso, irmão. Mas nós vamos lutar para que o povo de Deus possa assumir essa batalha, né, contra esse inferno. O profeta Jeremias, no capítulo 19, versículos 4 e 5, ele escreveu assim: porquanto me deixaram, povo de Deus que falou para ele, ó, Deus, escreve aí, Jeremias, eu vou te mandar escrever aqui o que eu quero que o povo saiba. Porquanto me deixaram, quer dizer, o povo de Deus abandonou Deus, profanaram esse lugar e nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram esse lugar de sangue de inocentes. Inocentes o quê? São crianças que não falaram, eu quero morrer, eu quero ser sacrificado. Não, elas eram levadas lá contra a vontade, sangue de inocentes. Por quê? Edificaram os altares de Baal. Esse Deus Sol, esse Bafomete hoje, que está aí da maçonaria, e ninguém vira Deus na maçonaria, se não for através desse capeta, esse Bafomete, para queimarem seus filhos em holocausto a Baal. O que Deus está dizendo aqui, o que nunca lhes ordenei, isso não é ordenança de Deus, isso é do inferno. Nem falei, Deus não falou para fazer isso, nem subiu ao meu coração. Então, essas adorações ao Deus Sol, principalmente com o sacrifício das crianças, ninguém tenha dúvida nenhuma que é 100% satânico e não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então, a invocação de Jabulon nos cultos maçônicos, no grau do real arco do rito de York, quando o maçom supostamente encontra a arca da aliança perdida nas ruínas do templo de Salomão, descobre o verdadeiro nome de Deus como sendo Jabulon. O nome daquela bola que eles deram lá na Copa do Mundo, né, anterior, lá na África, de Jabulon, né, justamente para botar esse nome em evidência, né, para as pessoas saberem. Esse nome ele é dividido em 3 deuses. Jabulon, Já de Yahvé, que é Jeová, tentando mostrar o Deus verdadeiro no meio dessa confusão, só para enganar, que usa aqui o nome
de Jeová. Depois, Bu, ou Baal, ou Bel, que é aquele deus cananita, tá? A referência bíblica aqui em 1 Reis 16, 29 e 30, que o profeta Elias lutou contra eles. E On, ou Osíris, o deus Sol do Egito, está lá em Gênesis 41, 45 a 50. Essa informação eu retirei da enciclopédia maçônica Coils, que também está na página 511, e está também no livro Maçonaria e Fé Cristã, na página 73. Isso aqui é do livro da maçonaria, tá, irmãos? Do Rito York. Agora, vamos passar agora para os Cavaleiros Templários. Isso aqui é a maçonaria, tem o que é mais comum aqui no Brasil, é o rito escocês antigo e aceito, que vai do grau 1 até o grau 33. Esse rito que eu falei aqui é o rito de York, ó, do Real Arco Rito de York. Esse vai até o grau 18, tá? Esse rito aqui vai até o grau 18. É desse aqui que nós estamos falando. Agora nós vamos falar dos Cavaleiros Templários, que são os antigos maçons, né? De onde veio a maçonaria atual. A influência dos druidas se faz sentir nos vários movimentos místicos e acontecimentos da Idade Média, especialmente entre os cátaros e na Ordem dos Templários. Em O Pergaminho Secreto, é um livro da maçonaria, tá vendo? Da edição maçônica Madras, essa editora Madras, muito comum aqui no nosso meio, os livros da maçonaria, publicado por ela, é de São Paulo. Esse livro data de 2004, do Andrew Sinclair. Ele diz assim nesse livro, Pergaminho Secreto: os primeiros maçons de fato eram tidos como sempre os Cavaleiros Templários. Quando sendo os Cavaleiros Templários. O maior Cavaleiro Templário de todos os tempos, Jacques de Molay, até hoje é extremamente homenageado na maçonaria, dando seu nome aos jovens maçons de Demolay. Os jovens, os rapazes na maçonaria são chamados de Demolay. As meninas são filhas de Jó. Então, concordando com os fatos acima, o maior maçom de todos os tempos, o grão-mestre general Albert Pike e Illuminati, satanista declarado, disse: a maçonaria adora a natureza, especialmente o sol, representado pelos obeliscos. Isso aqui, ó. Os obeliscos é a representação do sol. Albert Pike escreveu isso no seu livro Moral e Dogmas, quando ele escreveu o 28º grau nas páginas 643, 644, 672, 718 e 776. Então, Pike está dizendo aqui, confirmando que a maçonaria adora o sol. Tá? Então, exatamente esse deus Baal, que esses símbolos dele aqui, esses obeliscos, simbolizam isso. Agora nós vamos passar um pouquinho sobre a maçonaria de crianças, a maçonaria de Molay, que eu falei. Então vamos começar vendo um resumo desse livro aqui, ó. Masonic de Molay, Kindergarten for Satanism. Maçonaria de Molay, o jardim de infância do satanismo. Ou seja, as crianças, os jovens de Molay são preparados para ser satanista ali. Lembrando ele que se diz Batista, o Bill Clinton e Hillary Clinton, ele foi preparado para ser presidente dos Estados Unidos desde de Molay. Governador, ele foi preparado para seguir essa tragédia, né? De Molay é a ordem dos jovens na fraternidade maçônica. É um lugar para construir realmente o caráter. Agora ele vai falar porque os maçons dizem, não, ali na maçonaria nós construímos caráter, fazemos as pessoas ficarem cada vez maiores e melhores, e aquela mentirada, né? Então, nós vamos mostrar aqui um pouquinho mais do que eles são, né? Vamos mostrar um pouquinho mais aqui. O primeiro item que ele fala nesse livro aqui: coloca o jovem submisso à liderança espiritual dos maçons. O Arkel está nos ouvindo aí?
não, né? Aquele rapaz Demolay que já veio e perguntou 10 vezes, não, mas maçonaria não tem nada, Demolay não tem nada a ver com maçonaria. Eu confirmei, falei com ele, meu irmão, esse é um livro em inglês, é onde nasceu a maçonaria lá. Olha o Baphomet aqui atrás, ó, do livro, estão vendo aqui? O Demolay é uma instituição 100% maçônica, irmão. É uma instituição 100% maçônica. Ela reverencia Jacques Demolay, promovendo o herói, quando na realidade ele é um adorador de Baphomet e pedófilo. Como todos eles estão lá na maçonaria que adoram o Deus Sol, eles pensam que é alguma coisa, algum Deus diferente. Mas esse mesmo Deus Baal, esse mesmo bode Baphomet. 3. Alguns dos rituais e sinais de gestos foram extraídos da antiga ordem secreta do Amanhecer Dourado, uma das mais poderosas sociedades satânicas. Do Amanhecer Dourado, tudo isso é maçonaria pura e satanismo. Lembre-se de que o aluno mais famoso de Demolay é o presidente Bill Clinton, né, o Batista. Isso está dito pelo Bill Cooper, escritor da Nova Era, que ele escreveu no livro dele, Além do Cavalo Amarelo. Afirma que ninguém... Olha o que ele diz aqui, que coisa importante, irmãos. Sobre a maçonaria está falando o Bill Cooper. Ninguém é promovido na inteligência americana, a menos que seja membro da maçonaria. A única experiência de Cooper com maçonaria foi como Demolay quando jovem. Então, para você ver, maçonaria é uma entidade satânica e que discrimina todas as outras pessoas. É um poder paralelo que assume um serviço público, ou no exército, na marinha, na aeronáutica, ou um hospital público, ou uma escola pública, e eles só colocam os maçons dentro lá. Mas já visto que nós já denunciamos há muitos anos que um rapaz que pagou com a vida por essa informação que ele me deu, que 98% da maçonaria da Polícia Federal é de maçons. Como é que tem uma empresa pública que você faz concurso e que só passa maçom? Isso é uma aberração, irmão. É um assalto ao poder público, é um assalto ao Brasil, é um crime, é uma coisa assim de vergonha, e ninguém nunca me contestou até hoje. Ninguém nunca me contestou. 2 anos depois mataram esse rapaz, José Wellington, lá em Goiás. Porque o pai dele era grau 33, ele foi assassinado e eles me passaram essa informação. Ele disse que ele foi assassinado, disseram que o pai dele tinha sido suicidado, né? E exatamente como fizeram com o PC Farias, esses casos eles são comuns de fazer isso. Esse aqui é mais um livro, né, lá dos Estados Unidos, autor Milan Martin. Esse aqui foi um satanista lá de dentro do Vaticano. Ele descreveu, saiu de lá fugido, foi para os Estados Unidos lavar prato. Ele conseguiu vencer na vida e ele contou vários segredos dos livros dele. Era um sacerdote de alto grau lá dentro da maçonaria e lá dentro do Vaticano, e falando das coisas que tinha lá. Ele escreveu esse livro aqui, Crianças de Lúcifer. O ex-jesuíta Milan Martin, um erudito católico que trabalhou no Vaticano e assessorou o Papa, escreve um dos mais impressionantes livros sobre o mundo da magia negra da elite maligna, jamais visto. Tendo lido, esse homem leu mais de 300 livros e pesquisado por 5 anos, Milan começou com Platão e suas ideias, passando pelo nazismo, e termina com a elite de hoje. Você aprenderá sobre sociedade Vril, sociedade secreta Thule, aquela de Hitler, a organização Sol Negro, a Rosa Cruz. Hoje eu consegui mais a informação, está lá no Wikipedia. O fundador dessa Rosa Cruz, Zé Maçons, que as pessoas dizem, não, Rosa Cruz não é maçonaria. Você vê, o Deus deles, eu mostrei aqui no estudo, está lá no nosso site, acho que é o Fato 50, você baixar. Eles adoram o grande arquiteto do universo, e eles dizem, o Rosa Cruz da Amor, que Jesus não é Deus e nem filho de Deus, vou por aí afora. Também, esse livro, ele descreve sobre a sociedade do amanhecer dourada, sobre Hitler, hipnose, isso que tem alguns pastores da maçonaria fazendo, aqueles caras caírem com paletó, aquela hipnose.
iluminismo cristão, orçamentos negros da CIA, a divisão 5 do FBI, né, a empresa de investigação americana, Joint Intelligence Objectives Agency, né, agência também de inteligência americana, a ilha de Jekyll, Ku Klux Klan, aquela sociedade que mata os negros, que foi fundada pela máfia, pelo Albert Pike, Giuseppe Mazzini, Ordem da Rosa Negra, Instituto Tavistock, Cavaleiros Teutônicos e muito mais. Então você vê, nesse livro aqui, ele fala de Demolay, também fala de todas essas coisas. E no vídeo 93 Abismos de Satã, isso aqui já é um outro. O Bill Schnoebelen, aquele William Schnoebelen que escreveu Maçonaria do Outro Lado da Luz, e escreveu também sobre, como é que é, magia, umas coisas aí sobre magia, esse homem de Deus, Lúcifer destronado, que ele escreveu também, nesse vídeo número 93, chamado Abismos de Satã, ele descreve abuso de crianças em rituais de maçonaria, do autor americano Bill Schnoebelen, também meu amigo, que esteve aqui no Rio de Janeiro, em julho de 2007, ficou 15 dias aqui, e a programação que ele fez lá em Magé, na Igreja Batista Central de Magé, uma programação feita pelo pastor Elias, muito amigo do Silas Malafaia, do Ezequiel Teixeira, mas eles não foram lá ouvir o Bill Schnoebelen. Então vocês já estão sabendo de novo por quê. Aí eu entreguei e mostrei para o pastor Elias por que eles não foram lá. Falei, olha, porque eles são maçom. E o Bill Schnoebelen, o William Schnoebelen, é o cara que mais bate em maçonaria no mundo inteiro. Foi ex-maçom, ex-satanista, ex-vampiro, ex-tudo esse homem. E ele foi praticante de satanismo e magia negra e revela os segredos dentro da ritualística de abuso de crianças dentro da maçonaria. Irmão, não é só matam, não. Nós vamos mostrar aqui como eles abusam sexualmente de crianças, matam as crianças, comem a carne, o coração dessas crianças. Canibalismo é uma coisa, mais satanismo ao extremo. Na feitiçaria de magia negra, rituais, chaves requerem sistemático abuso de crianças. Eles requerem Satanás para manifestar lá. Eles exigem abuso sistemático de crianças. Crianças são abusadas mentalmente, fisicamente e emocionalmente por um dos dois propósitos. Por que eles fazem o sacrifício de criança? Primeiro, sacrifício humano, para agradar Satanás. Senão ele não se manifesta lá. 2, para ser usada como uma vítima do controle da mente, que executará os planos dos Illuminati. Se a criança nasce de uma família de geração de feiticeiros, seu abuso é designado para perpetuar a prática da feitiçaria dentro daquela família. Então eles têm que consagrar aquela criança, essa família, para perpetuar aquela tradição. Senão eles perdem essa tradição satânica. Então, para não perder essa tradição satânica, eles têm que sacrificar uma criança para Satanás. Precisa de iluminismo continuarem na vida deles. Irmão, eles não só matam filhos dele, como matam os filhos dos outros também. É um troço assim, são pessoas como o ex-bruxo Tio Chico matou a filha dele, a Ellen, de 2 anos. O repórter da rádio lá de Goiás perguntou a ele, o que você sentiu depois disso, quando você já desincorporou o Tranca-Rua e viu o seu filho lá, a sua filha, os restos da sua filha lá no chão? Ele falou, não senti nada. Mas como você não sentiu nada? Ele falou, nós não sabemos o que é amor. Os caras que estão envolvidos com esses Illuminati, esses alto graus da maçonaria, eles não sabem o que é amor. Eles já foram materializados, eles normalmente não choram. São pessoas que não têm assim, só ódio dentro deles. Então eles praticam isso com a maior tranquilidade. Olha o que aconteceu com o casal que mais adorava Baal e perseguiu o profeta Elias e o povo de Deus. Vocês lembram qual foi? O rei Acabe e Jezabel. Vamos ver aqui o que está em 1 Reis 21, 25. Está escrito, ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu. Olha aqui, irmãos, isso que eu acho interessante que eu sublinhei aqui. O rei Acabe se vendeu
o rei Acabe se vendeu para as pessoas da sociedade secreta para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua mulher, o instigava, que nem a Eva ficava fazendo com Adão. Ó, faz isso, faz aquilo, querendo levar ele para o inferno, né? Interessante, igualzinho o que aconteceu hoje com os adoradores de Baal, não é? Então, esses homens se venderam. Eles se venderam. Ó, nós te damos um programa na televisão, nós te damos um canal de TV, nós te damos espaço para você falar, mas você tem que pregar aquilo que nós queremos que pregue. Não pode pregar contra o nosso trabalho, não. Não pode pregar contra Satanás, não pode pregar contra pecado. Você só pode pregar, pedir dinheiro. E parte desse dinheiro é deles, é óbvio, né? Que é a apostasia da fé. Então, esses caras que estão aí, irmãos, nesses canais de televisão, nesses templos grandes aí, eles se venderam que nem o rei Acabe e Jezabel. Vamos continuar aqui, Apocalipse 2:20. Disse Deus, mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Isso, irmão, já 600 anos depois, Deus falando ao o profeta, né, João, de Apocalipse 2:20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, esposa do rei Acabe, adoradora do Deus Sol, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, inclusive sacrifícios humanos. Então, Deus aqui estava lembrando a João de o que tinha acontecido há 600 anos lá com o profeta Elias. E Deus ainda estava revoltado contra o que tinha feito como que é? Esqueci o nome do capeta aqui, o Acabe. O Acabe, eu sempre disse que acabou se dando mal, né? E Deus mandou o profeta Elias, na época, matar todos eles. Eram 450 profetas de Baal, que adoravam o sol, e 400 profetas do poste ídolo, que adorava a Deus Lua, que era chamada a Azira, ou Azirá, essa mulher. Entenderam, irmãos? Então, vou mostrar aqui mais adiante. Observação. Quanto aos pastores que dizem que não são maçons, mas toleram em suas igrejas adoradores do teu sol? Quantos pastores dizem que não são maçons, mas toleram em suas igrejas os adoradores do Deus Sol, né? Quantos rei Acabe e Jezabel, por um pratinho de lentilha trocam o Deus por um pratinho de lentilha? Quantos crentes verdadeiros não têm o direito de expressão e de liberdade de expressão? Quantos crentes verdadeiros não têm o direito de expressão e de liberdade de expressão? Agora esses homens ali se vendem para ter esse direito. Aí vão para a televisão, tem rádio, tem igreja grande, tem tudo a favor dele, a justiça, pode sacrificar criança, pode matar, pode vender lencinho, fazer tudo contra a Constituição brasileira, pode matar, pode traficar droga, pode traficar armas, e não acontece nada com eles. Vocês verem aí, ó, Silas Malafaia, Bispo Macedo, tudo envolvido com crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, o Valdomiro, não acontece nada com eles. É esse pacto que eles fizeram lá com Baal. Esses homens que são mesmo de rei Acabe e as mulheres dele de Jezabel. Esse grupo daí, que Deus fala. Eu vou mostrar aqui para vocês um manual prático do vampirismo, do maçom Illuminati Paulo Coelho, tá? O maçom e mago Paulo Coelho e Nelson Liano Júnior, com digitação e visual de Márcio Luiz de Oliveira Sil, na primeira parte fala sobre o grande pentagrama europeu e no terceiro item o ramo francês. Aí eles escrevem nesse livro. Esse livro eu tenho ele, que você pode até encontrar na internet, que isso é muito antigo, esse livro. Você pode baixar esse livro. Procura digitar aí no Google, você vai encontrar Manual Prático do Vampirismo, de Paulo Coelho.
É interessante você, antes de ler isso, você ora a Deus, pede proteção de Deus, você vai ver o que esse homem escreve lá. Eu vou só citar algumas coisas desse livro. As duas principais dinastias de vampiros franceses são de Rais, Nantes, e de Dufleur, de Paris. Lembrando que esse William Schnoble, ele foi vampiro. Ele escreveu um livro também sobre vampirismo. Esse William Schnoble, esse ex-maçom, ex-vampiro, que os irmãos também vale a pena. Eu tenho um livro, está lá no meu outro escritório, para os irmãos verem sobre vampiro. O mais famoso representante da dinastia de Rais é o militar barão Guilhes de Rais, eleito para acompanhar Joana d'Arc a Orleans. Participou de várias batalhas ao lado dela. Possuía grandes fortunas, mas recorreu à alquimia para tentar mantê-la quando começou a empobrecer. Os irmãos sabem que a alquimia é aquele negócio que prega a Rosa Cruz, de você transformar metais simples em metais nobres, né? Pegar ferro, chumbo, cobre e transformar em ouro e diamante. Essa ilusão que leva esse pessoal cheio de vaidade e eles terminam encontrando com um capeta lá dentro. Nisso conheceu vários necromantes e mergulhou na magia negra. Nós estamos falando desse rei, tá, da dinastia de Rais, o militar barão Guilhes de Rais. Em 1440, quer dizer, 60 anos antes do Brasil ser descoberto, esse cara, pelo Pedro Álvares Cabral, né, que já tinha sido descoberto há muito tempo o Brasil, ele respondeu a processo por diversos assassinatos e confessou ter matado mais de 100 rapazes em rituais macabros, onde, entre outras coisas, lhe bebia o sangue. É o mais famoso vampiro da história da França. Irmãos, então isso tudo que nós estamos falando hoje, que desaparecem, teoricamente, 50 mil menores no Brasil, que graças a Deus conseguimos reduzir para 35 mil, isso não é brincadeira, não é falácia. Nós mostramos aqui o que existia nos tempos de Jeremias, de Isaías, de Elias, dos profetas lá, esse sacrifício, que os cavaleiros templários, os druidas, os maios, os astecas, todos participavam disso. Aí, mais recente, nós estamos chegando aqui em 1440, já se fazia isso. O cara confessou que ele matou 100 rapazes em rituais macabros e bebia o sangue, exatamente como o ex-bruxo Tio Chico fazia aqui no Brasil, para Xuxa, Antônio Carlos Magalhães, esses maçons todos, ele sacrificava. O também maçom, ex-bruxo Tio Chico, era grau 32 e o pai dele era grão-mestre no Ceará. Você vê quando tudo que nós falamos bate, né? Agora vamos falar de um outro satanista também, de um vampiro da dinastia de Dufleur. O maior representante é o conde Antoine Dufleur. Foi de 1521. Chegou a ocupar o cargo de procurador-geral da corte de Charles IX. Co-participante, né, do grande massacre da noite de São Bartolomeu. Este vampiro que sacrifica crianças, ou ele participou do grande massacre da noite de São Bartolomeu. O que foi? Mataram os cristãos e queimaram a Bíblia, o mesmo que a Revolução Francesa fez mais tarde, gente. E quem fez a Revolução Francesa? A maçonaria, que se orgulha. Essa mesma que sacrificam crianças. A mesma coisa. Foi uma repetição o que esse da dinastia Dufleur fez, esse Antoine, que ele praticou sacrifícios humanos, ele matou os cristãos também na noite de São Bartolomeu, o mesmo que a maçonaria fez. É uma entidade satânica também que participa de sacrifício de crianças. Tá? Diz a tradição que preferia sangue de recém-nascidos ainda não batizados. Vocês viram no vídeo que nós mostramos, não sei se foi ontem ou anteontem, uma mulher endemoniada na praia da Bahia, com um espírito de Satanás lá, aqueles demônios, Exu da mata, dizendo: eu quero 7 crianças, de preferência de 7 meses, que seja consagrada a mim para fazer o sacrifício de vocês. Não é brincadeira, não. Isso existe, está funcionando até hoje. Nós temos que batalhar contra isso, nós somos servos do Senhor.
e o que conseguia através de muitas vezes da violência. Matou centenas de crianças para sugar-lhes o sangue. Era apoiado pelo rei Charles, olha lá, de 1550 a 1579, enquanto as maçonarias, os cavaleiros templários estavam invadindo aqui, matando os índios, escravizando os negros, fazendo o holocausto de 300, começando o holocausto de 388 anos dos negros e os índios aqui, eles estavam lá na França matando os cristãos. Então, esse assassino de crianças aqui, bebia o sangue dela, era apoiado pelo rei Charles, que ocupou o trono da França de 1560 até a morte dele. Vocês vão lembrar que a Revolução Francesa foi em 1789. Muito antes de ter a Revolução Francesa, já estava matando, sacrificando crianças. O rei mantinha no Louvre uma escola de necromância. Aqui está necromância, é necromancia, né? O necromância. Após ter comandado o massacre de São Bartolomeu, onde mataram os cristãos, ele tinha pesadelos acordados, onde via corvos com a plumagem manchada de sangue perseguindo. Observação. A França é um dos países mais satanistas do mundo. Em 496 depois de Cristo, monges católicos e a milícia, poder militar paralelo, né, onde criaram a dinastia merovingia, que em 1090 criou o priorado de Sião e em 1119 criou os Cavaleiros Templários, em 1176 os Illuminati. Você já viu tanta desgraça no mundo vindo de um único lugar? Já estão vendo aqui? Lá na França, em 495 depois de Cristo, os monges católicos e a milícia do poder militar paralelo criaram a dinastia merovingia. Essa que eles dizem de onde virá o anticristo, que ele diz que ele vem de uma origem judaica. É uma falsa origem judaica, é uma dinastia merovingia. Que ele diz que Jesus foi para a França, por isso que eles dizem que Jesus foi lá para a França, Jesus não morreu na cruz. E essa é a origem da dinastia de Jesus, que em 1090 criaram o priorado de Sião, que funciona lá até hoje, lá na França, e desse priorado de Sião, eles fundaram, 29 anos depois, o Cavaleiros Templários, que é a atual maçonaria, em 1770, que virou maçonaria, que poderia até colocar, que virou maçonaria em 1717, e que se juntou em 1776 com os Illuminati. Em 1789 fez a Revolução Francesa. Então vocês estão vendo que esses adoradores do Deus Sol são os mesmos lá de Jeremias, são os mesmos lá do Egito. Todos, essa desgraça é a mesma coisa. Por isso eu fiz um DVD, os irmãos procurem aí na internet, vocês podem achar, baixar, ou nosso PowerPoint. Eles têm uma mesma ideia. Está lá, é Apocalipse 17, 17. Foi dado à besta o direito de reinar para que se cumpra o intento de Deus. E eles têm uma mesma ideia. Viu como nós vamos buscar fundo lá do Egito, passamos pelo tempo dos profetas, no tempo de Cristo, chegamos depois de Constantino, vamos para a França, a Revolução Francesa, o Priorado de Sião, chegamos à maçonaria, que chegamos aos Illuminati, que chega o nosso tempo de hoje, que isso tudo junto, essa desgraça toda tem um nome, Nova Ordem Mundial, que é o governo mundial do anticristo, e que sacrificam crianças. E um dia muito importante para ele é agora, 31 de outubro. Vocês conseguiram pegar o nosso raciocínio? Tá, então vamos continuar agora com um livro de um pastor, Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand. Foi um pastor que foi perseguido lá na Rússia. Lá onde que foi o comunismo criado por quem? Pela maçonaria francesa. Não é? Que matou 200 milhões de pessoas. Agora ele vai falar um pouquinho desse satanismo lá da Rússia, criado pela Revolução Francesa naquela época. Porque o maçom Giuseppe Mazzini, um mafioso, Illuminati, muito amigo do Albert Pike,
ele fundou a máfia, fundou a Ku Klux Klan, e com o Albert Pike, eles concordaram que precisavam fazer 3 grandes guerras mundiais e destruir o cristianismo. Ele preparou Stalin, Adrian, todos esses líderes russos foram preparados, essas guerrilhas todas do comunismo, desse partido de esquerda, foi criado pela sociedade secreta, principalmente pela maçonaria francesa. Então, essa maçonaria francesa que criou esse comunismo. E esse pastor aqui, nesse livro dele, Marx e Satã, que foram tudo crias da maçonaria dos Illuminati, ele vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos ver se vai bater com o que nós falamos até agora, ou se ele vai falar que eles eram bonzinhos e que eram diferentes. Segundo o pastor romeno Richard Wurmbrand, prisioneiro dos comunistas por 14 anos, autor de vários livros, Moses Hess, antes de proclamar-se comunista, praticava ritos satânicos. Esse foi o cara que preparou o comunismo e passou adiante. Moses Hess era um judeu e que já participava de ritos satânicos antes de criar o comunismo, particularmente a Missa Negra, que está lá escrito nesse livro, Marx e Satã, Living Sacrifice Book, de 1986. Já em 1986 está publicado esse livro, tá, irmão? Ele falando sobre isso. Então, o que acontecia? Esse cara que participou da fundação do comunismo, o Moses Hess. Na Missa Negra, o Padre Nosso era rezado de trás para diante. A imagem adorada, em vez de Jesus, é a do diabo. As roupas rituais são pretas e vermelhas, e o avental do sacerdote exibe o demônio sob a forma de um bode com chifres e sangue escorrendo pela boca. Meu irmão, existe uma figura maior do que essa de Satanás, que está descrita lá em Apocalipse 13? Tem 2 chifres, se parece com um bode, fala como um dragão. Aqui, ó, é o próprio Satanás, esse bode Bafomete. Por isso que Deus disse que para a esquerda, Jesus disse, no dia do julgamento ele vai botar os bodes para a esquerda. Isso é tudo coisa de Satanás, irmãos. Esse comunismo, com sociedade secreta, com maçonaria francesa, com tudo isso, com o comunismo que eles mataram 200 milhões de pessoas, isso tudo é bode, isso tudo é satanismo. Eles praticam batismo com água suja, e a mesa da missa é substituída por uma mulher nua, e a vagina é o tabernáculo onde se coloca uma hóstia roubada de alguma igreja. Então eles pegam a hóstia da igreja católica, aquele pedaço de pão que para eles representa o corpo de Cristo, eles vão e introduzem no ritual, na cerimônia deles, desse satanista, dentro da vagina da mulher. Tá? E onde se localiza uma hóstia roubada da igreja. Em vez de música sacra, toca-se um tipo de barulho chamado heavy metal, ou semelhante. Você vê os evangélicos, se diz evangélico aí, o heavy metal evangélico. Eu tenho um amigo, um irmão, que foi ex-roqueiro. Ele conta sobre isso, o satanismo que existe nessa coisa aqui de rock. Ele é aqui do Rio de Janeiro, já esteve aqui em casa. Desnecessário dizer que drogas são consumidas abundantemente. Por isso que a maçonaria controla o tráfico de drogas. E essas pessoas, para se terem a sua, como é que se diz? Ao seu estado de luz, eles precisam usar drogas. Agora, olha o que ele complementa aqui. São horrendas orgias sexuais, são praticadas frequentemente com sacrifício de crianças, simbolizando a Eucaristia, quando bebem seu sangue e comem a sua carne. Lembra que eu falei? Eles pegam as crianças, praticam ato sexual com as crianças, sacrificam as crianças e comem a carne. É canibalismo, bebe o sangue. Canibalismo todo, é satanismo puro. Por que os maçons estão querendo legalizar as drogas no Brasil? Para que esses trabalhos de Satanás, sacrifício, possam ser executados com mais amplidão, possam atingir todas as camadas sociais, e o Brasil tem as drogas mais baratas do mundo e os alimentos mais caros. Shane
Haforash é a palavra mágica para encerrar a orgia. Ficou famoso na história de um certo barão Guires de Rais, marechal francês, que foi julgado e condenado ao sacrifício de mais de 140 crianças em rituais de missa negra no século XV. No entanto, até hoje, inclusive no Brasil, missas negras são praticadas, mesmo com sacrifício de crianças, como às vezes são noticiadas pela mídia. Claro que a maioria dessas missas negras jamais serão descobertas, né? Que todo esse pessoal que está envolvido lá, pessoal da Polícia Federal, do Exército, Marinha, Aeronáutica, com políticos, com as autoridades, então isso fica impune, não é? Conforme também definiu esse pastor romeno, Wurmbrand, o comunismo não passa de uma fachada para o satanismo. Na prática, como autêntico regime satânico que adora o mal e não o bem, o comunismo representou o regime mais cruel e retrógrado de toda a história da humanidade, responsável pela tortura e morte de quase 200 milhões de pessoas. Isso que criou a maçonaria lá na França. Stalin, Lenin, esse povo todo lá que a maçonaria criou. Viu o que eles fizeram? Sacrifício humano, matar e drogas, tudo isso, irmão. É sacrifício, Satanás. Então, tortura e morte de quase 200 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial matou 54 milhões, irmãos. Isso eles mataram 4 vezes mais que a Segunda Guerra Mundial. Esse comunismo da maçonaria francesa, criado pelo maçom Giuseppe Mazzini, de retumbante fracasso financeiro e destruição dos ambientes em dezenas de nações. O comunismo satânico foi a maior desgraça que jamais atingiu a humanidade, embora para enganar os trouxas. Só fala em paz, justiça social e outras mentiras. Está aqui indo o link aqui, se alguém quiser entrar lá e conferir, tem um link aqui, né, onde nós tiramos parte desses estudos, que é a mídia sem máscara. Irmãos, isso daqui é um site que não é evangélico, viu, irmãos? Onde está isso daqui? É um site que está falando justamente da forma política. Isso que nós estamos dizendo aqui, falando em sacrifício humano. Não é um pastor, site de pastor, né, nosso site não. É um site comum falando sobre o comunismo, denunciando que ele faz sacrifício humano, que ele mata, que ele usam drogas, escalmax, tudo isso. Aqui, ó, entra lá nesse site, Mídia Sem Máscara, por sinal, um site muito bom. Agora, falar aqui do nosso pastor Francisco, que está aqui no Rio de Janeiro, não sei se esse fim de semana eu vou conseguir falar com ele, evangélico há 17 anos, quando eu escrevi isso, já tem mais tempo, já deve ter uns 10 anos, e tornou-se pastor há 10 anos, então há 20 anos que ele é pastor, né? Então, contando a história dele, que foi o grau 33, que eu já falei aqui, que ele matou as crianças, e que não existe ocorrência policial. E quando ele foi iniciado lá, que ele queria ficar muito macho, foi fazer uma iniciação lá com a mãe menininha do Cantuá, ele ficou só de cueca lá naquele Rancor, sei lá que eles chamam. Ele ficou lá uma semana, e toda noite ele comia sangue de animais, de cachorro, de rato, de gato, de galinha, e de bode, não sei o que. No 7º e último dia, ele bebeu o sangue de uma criança de 3 meses. Tá? Ele é um cara que fez de tudo mesmo. E ele era maçom, grau 32. O Deus dele era quem? O grande arquiteto do universo. É o Deus do Silas, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, do Bispo Macedo. Naquela época, o Deus dele era o mesmo, o Gadu. Hoje ele é servo do Senhor Jesus Cristo. Em terreiro, quando era espírito, sacrificou mais de 21 crianças, atendendo a trabalho de pessoas da alta sociedade. Tá? Aqui nós estamos mostrando sobre ele. E é interessante que ele fala aqui, quando ele ia tocar num túmulo, que a pessoa era de Jesus, né? Ele ia pegar lá para pegar osso, para fazer pó de pemba, de macumba, ou para tirar o corpo, para transar com um defunto lá, necrofilia, que se chama isso, que era uma pessoa de Deus. Ele, quando ia tocar, o diabo fala, não, aí você não toca. Essa pessoa é do cara lá de cima, irmão.
Você vê, a fidelidade de Deus contigo é tão grande, mesmo que você esteja morto lá há 10, 20, 30, 50, 100 anos, se você for tocar num fio de cabelo daquele corpo ali, Satanás sabe que ele não pode tocar. Isso é fidelidade de Deus, irmão. Por que nós somos tão desonestos com Deus? Por que o Silas Malafaia, a fidelidade de Deus é tão grande, o Bispo Macedo, esses maçons, e tão envolvido com isso lá, irmão? Não tem o menor de respeito a Deus e às pessoas. Sendo que a fidelidade de Deus é tão grande, era para a gente respeitar e amar tanto esse Deus. O mesmo testemunho foi dado pela mãe de santo do Fernando Collor, que inclusive foi assassinada lá em Brasília, porque ela contou que ia com ele para o cemitério para pegar ossos, né? Ou aqui no Rio de Janeiro tem um grande amigo, eu estou sempre em contato com ele, o Vanderlei Bibar, tem um testemunho dele aí no YouTube. Ele foi maçom grau 14, lutou tanto para a Assembleia de Deus não se tornar a Assembleia do Capeta, e entrou na maçonaria. Ele lutou muito, ele é advogado e participava da comissão de direitos da Assembleia de Deus. Mas o diabo falou mais forte lá, no que chamavam de Assembleia de Deus. E entraram na maçonaria e estão todos eles calados, e agora até Reverendo Moon é Deus lá, né? Agora estão esperando o Reverendo Moon ressuscitar para o Mané Ferreira expulsar demônio em nome de Reverendo Moon. Mas estão esperando isso aí acontecer. Eles vão ver isso lá no inferno, se vai acontecer. Estranhamente perigoso o assassinato covarde de crianças, era pai de santo, guia e orientador espiritual de uma das apresentadoras do programa. Todo mundo sabe da Xuxa. O Roberto Marinho, cara, esse negócio que fazem lá programa de crianças, irmãos. Olha, será que essas pessoas têm confiança? Renata Aragão, maçom também, que está querendo fazer esse filme aí para denegrir o nome de Jesus, que é o único nome que expulsa o demônio que está lá dentro deles. Por isso que eles querem denegrir o nome de Jesus, fazer aquele filme, o segundo Filho de Deus, Renata Aragão. Tudo isso é maçonaria, irmãos. Esse que participava com o ex-maçom grau 18, o Cláudio Guerra, ali no Angu do Gomes, na zona de prostituição, com o Boni da TV Globo, várias pessoas da TV Globo lá juntos ali, os bicheiros, os traficantes, tudo juntos ali, cheiradores de drogas, aquele coronel Perdigão, né, que era o chefe do Cláudio Guerra, usava droga, matava, estuprava as pessoas na Casa da Morte em Petrópolis, tudo isso é TV Globo participando disso. Esse que faz programa aí na Record, né, na TV do Bispo Macedo, o Wagner Montes, que protegia a polícia bandida e associado com o tráfico de droga, participando de tudo isso. Essas pessoas que o Cláudio Guerra entregou, porque Deus não deixa nada escondido. Esses homens vão prestar conta de Deus e ficam lá na televisão, pegam um pobre que roubou a galinha, escracha fulano. Eles tinham que falar isso olhando para o espelho, para ver a vergonha, a desgraça que causaram ao país, ao Brasil, essa miséria, as drogas, e tirando o dinheiro dos pobres para construir a TV Globo, tirando o dinheiro da escola, da saúde, da educação, pegando o dinheiro lá da Caixa Econômica Federal para construir o Projac, e sem pagar nenhum imposto, e o pobre comprando pão, leite, e tendo que pagar 75 impostos. Isso que é um absurdo, não é? Então, como é que pode estar um pastor associado junto dessas coisas, irmãos? E aqui já entra naquele assunto que nós falamos da semana passada. Eu estou repetindo aqui o versículo de Apocalipse 17, 17. Porque Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia, e deem à besta o seu reino até que se cumpra as palavras de Deus. Isso tem que acontecer porque vai cumprir a palavra de Deus. Eles vão reinar, sim, 7 anos e meio, e eles vão morrer no maior sofrimento aqui e depois vão para o inferno. Eles vão sofrer 3 anos e meio aqui, na grande tribulação, e eternamente lá no inferno. No site do Ministério da Justiça, na página Direitos Humanos, no dia 13 de maio de 2007, irmãos, olha quanto tempo nós já vemos lutando, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, já 5 anos estão completando agora.
Embora não se possua dados consolidados que traduzam a exata dimensão do fenômeno, estima-se que aproximadamente 40 mil ocorrências de desaparecimento de crianças e adolescentes sejam registradas anualmente nas delegacias de polícia do país. Irmãos, em 2007, se nós não tivéssemos entrado nessa luta, já estaria de 50 mil a mais. E agora, no presente momento, já caiu para 35 mil. Nós estamos tentando baixar isso mais, ainda que a grande maioria desses casos seja solucionada rapidamente. Existe um percentual significativo entre 10% e 15%, de 4 a 6 mil crianças, adolescentes que permanecem desaparecidos por longos períodos de tempo e às vezes jamais serão encontrados. Esse aqui, ó, a estatística do site do Ministério da Justiça no Brasil. Eles confirmam esse desaparecimento desse montão de crianças. Aí não fazem nada. Aí aqui eu desabafo, mostrando algum Ministério da Justiça. Se eles não têm condição de resolver isso, que fecha o Ministério da Justiça, porque eles não têm condição para resolver o que mais. Se o Ministério da Justiça, num país desse, de 200 milhões de pessoas, não tem condições de defender uma criança que tem direito à vida, uma criança que não tem defesa nenhuma, defesa zero, uma criança como nós mostramos aquele vídeo, pedindo, criança de 7 meses, a mulher endemoniada lá, o Exu da mata, pedindo que ele queria que sacrificasse 7 crianças de 7 meses. Ninguém pode fazer sei lá, um manifesto contra isso, minha gente. Se o Ministério da Justiça não está fazendo o que lá? Não vai conseguir resolver mais nada, vira tudo um circo. É isso que nós estamos dizendo aqui. E paciência, esse pessoal espírita. Olha aqui mais um que nós vamos colocar aqui, né? Porque às vezes a gente fala, viu, irmãos, a gente tem que mostrar direitinho, porque quer dizer que é mentira. Olha, são vários. Eu estou colocando um aqui, ó. O Jornal Povo, de domingo, 16/12/2007, na página 6. Mãe de santo sacrificava menores. Aí ela mostrava aqui, ó, segundo os policiais, Solange e o marido Evandro Bosco mantinham em cárcere privado sob ameaça de um facão 2 irmãs de 10 e 11 anos de idade. Elas teriam sido abordadas pelo casal na Praça Tiradentes, no centro de Ouro Preto, em Minas Gerais. De acordo com o delegado Flávio Tadeu Destro, que investiga o caso, Evandro Bosco teria se passado por um delegado de polícia para conseguir levar as meninas até a casa dele. Flávio Tadeu acredita que as garotas seriam sacrificadas no ritual de magia negra. Ainda de acordo com o delegado, a denúncia partiu de um cunhado de Solange, que chegou a ver o irmão ameaçando as vítimas. Apesar das investidas policiais, Bosco conseguiu escapar e ainda está foragido. É assim que acontece. Todas as pessoas sacrificam crianças aqui, é assim. Ninguém consegue pegar, ninguém é preso. Em depoimento, Solange teria dito que tem dificuldades para engravidar. Ela então teria procurado a mãe de santo, que teria pedido o sacrifício de garotas para a solução para a sua infertilidade. Não viu esse caso que eu mostrei no vídeo da praia? Acho que eu vou mostrar hoje de novo. A endemoniada falando, eu quero sacrifício de 7 crianças de 7 meses. O mesmo demônio que entrou nessa mulher e manifestou, e a mãe de santo falou, olha, para ela conseguir engravidar, ela precisa oferecer 2 crianças em sacrifício. Vê que absurdo, irmão. Está aqui, ó. Vamos ler o restante, né? A polícia confirmou a suposta ligação do casal com a morte de uma das adolescentes de 13 anos encontrada carbonizada no mês de outubro deste ano, também em Ouro Preto. O corpo de Elisângela do Carmo foi localizado em um barraco inacabado no dia 20 de outubro. Olha a data, irmãos. Estão prestando atenção? 20 de outubro. Qual o dia de Halloween que mais sacrifica? 31 de outubro. Eu estou falando, as nossas autoridades no Brasil, essas pessoas espírita, médico espírita, engenheiro espírita, tem que tomar vergonha na cara. Participar de umas coisas dessa criminosas, a covardia. Eu teria vergonha de chegar no hospital e dizer, ó, eu sou uma secretária, eu sou um doutor, sou um médico, sou um engenheiro espírita, que participa de um negócio desse, meu Deus, tem que denunciar isso.
Meu irmão, ninguém chega para mim, como eu disse ontem aqui, Pedrosa, parabéns, você evitou que em 4 anos desaparecesse 60 mil menores. Irmão, não pareceu um desses assassinos que convive comigo nos meus locais de trabalho, na minha família, no condomínio, aqui no Rio de Janeiro, onde eu convivo, não apareceu um desses assassinos e disse assim, olha, Pedrosa, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus te abençoe nessa luta. Se você precisar de alguma coisa, nós estamos lutando para defender essas crianças inocentes. Não apareceu um em todos esses hospitais que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, irmão, para vocês terem ideia da conivência desse mundo inteiro participando da morte dessas crianças. Uma crueldade, uma covardia. Eles olham para a minha cara, tem que baixar a cara, porque eu sei que eles são bandidos. As pessoas que participam de um ato desse é criminoso. O crime se pratica por 3 formas, meus irmãos. Por ação direta, você matando a criança, por omissão ou por conivência. Quem é espírita é conivente com isso. E omissão são as autoridades que sabem disso, os crentes que sabem disso e não denunciam. Então, na realidade, esse país é um país criminoso que mata crianças, onde são punidos 2,5%, 5%. Que vergonha, que país é esse? Esse país tem moral, o judiciário, para falar alguma merda nesse país? O judiciário tem alguma moral? Esses políticos, o Senado, tem alguma moral diante de um fato desse para falar alguma coisa? Não tem moral nenhuma. É uma política imoral. São religiosos imorais. São juristas imorais. É um desabafo. São um povo brasileiro imoral, incompetente, que vai para as suas lojas, vão para os seus templos adorar a Deus. Que Deus vagabundo é esse que essas pessoas vão adorar? Que covardemente manda matar as crianças? São todos bandidos quem participa disso. São bandidos. Quem está falando aqui é doutor José Renato Pedrosa. Tem que tomar vergonha o Senado, tem que tomar vergonha o prefeito, o governador, onde são praticados esses atos. A TV Globo tem que vir a público explicar isso. Sou Bispo Macedo, está lá botando os pastores lá para expulsar demônio, mas tem que sair fora dessa maçonaria. É conivente com isso. Jesus expulsa, em nome de Jesus expulsa. Não em nome de Macedo, nem de Pedrosa, nem de João, nem Antônio, nem de Nossa Senhora, nem de Bafomete, nem isso, tudo é do demônio. Que expulsa nome é de Jesus. Quem expulsa demônio é Jesus, é o nome dele, que Satanás treme. Então nós temos que fazer alguma coisa, irmãos. Isso é todo dia, toda hora. Agora vão as pessoas, não, porque eu sou um cara intelectual, sou bonzinho, no Natal eu dou uma cesta básica, olha, eu sou um médico competente, eu sou um engenheiro bom, olha, eu sou um religioso, tudo sem vergonha, tudo conivente com assassino de criança nesse país. Um judiciário desse, estão lá combatendo o mensalão, aquilo tudo é tramóia, os maçons nunca são punidos, os maçons nunca são presos, fazem parte desse satanismo, esses que sacrificam essas crianças, irmãos. Vamos ajudar a denunciar isso em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia dessas crianças, porque nós já estamos fazendo demais e nunca recebi, irmão, explicitamente, a não ser dos crentes, o apoio nesse ministério. Nos locais que eu trabalho, nunca recebi, de lugar nenhum, uma pessoa dizer, olha, eu te apoio nesse ministério para você estar lutando contra essa covardia. Nunca recebi, irmão, uma ajuda, 1 centavo de ninguém para me apoiar nesse ministério. Só a ajuda de Deus e dos irmãos em Cristo. E assim mesmo são poucos. De religião nenhuma. Nunca recebi 1 centavo da Igreja Adventista, da Batista, da Presbiteriana, da Universal, desse fazendeiro aí, ó, que está com aquela colherzinha maçônica lá, que nem o presidente dos Estados Unidos, tem a foto dele aqui com o primeiro presidente maçom dos Estados Unidos, o George Washington, com aquela colherzinha de pedreiro. Está lá esse Valdomiro sem vergonha, porque não assume que ele participa de um sistema desse que matam as crianças. Esse pessoal não vai trabalhar, irmão, não toma vergonha na cara, que a mãe de santo sacrificava menores. Aí vai o senhor Roberto Marinho consultar com o mãe de santo, vai o senhor Antônio Carlos Magalhães consultar com a mãe de santo, vai o senhor Fernando Collor de Mello sacrificar animais, e olha que tem mais coisa lá para contar, o que aconteceu em Brasília no passado lá dele, desde jovem já tem, esse senhor Fernando Collor de Mello, ele sabe que Deus não deixa nada escondido, tem muita coisa dele lá escondida ainda, ele já fazia muita coisa errada, não é a hora que ele estava no governo, não, o maçom Fernando Collor de Mello. Está lá no passado. O ex-bruxo Chico sabe muita coisa disso. Tá? Esses homens que estão aí, irmão.
não têm um mínimo de respeito com Deus e com o próximo, eles vão queimar no inferno. Eu estou falando aqui em nome de Jesus, que sou testemunha de Deus. Eu vou estar lá junto no tribunal com Cristo, no dia do julgamento, e vou falar que nós pregamos para essas pessoas, como a maçonaria matou o PC Farias, porque roubou dinheiro do povo, mas pode roubar do povo, mas tem que dar para a maçonaria. E o PC Farias quis ficar. Que instituição é essa que rouba dos pobres para os ricos, para os banqueiros, e mata as crianças covardemente? Meu Deus do céu, eu estou cansado de falar, de sofrer, de chorar por esses assassinatos. Meu Deus, agora está chegando essa desgraça de Halloween, que você não pode falar em igreja nenhuma, não pode falar na TV Globo, não pode falar na Bandeirante, não pode falar na igreja do R.R. Soares, na RIT TV, não pode falar mais, é só coisa que agrada o capeta que pode falar, né, nessas televisões. Os caras têm um medo, um respeito ao capeta tão grande, porque agora o trabalho que nós fazemos lá não podemos fazer mais. Então, está vendo aqui, irmão, tudo isso que nós fizemos, a Constituição, recomendamos ao representante legal do Brasil, acho que ainda seja o presidente do Brasil, que no uso de suas atribuições venha de público esclarecer o povo brasileiro se a Constituição brasileira ainda está em vigor, ou se ela já está em funcionamento, o profetizado governo paralelo dos protocolos do Sábio de Sião, que há mais de século vem cumprindo o seu papel de eleger o anticristo, trabalhando para o mal, inclusive com a conivência de religiões e de falsos profetas, pois o direito à vida está covardemente desrespeitado. A Constituição brasileira é uma porcaria que não respeita o direito de vida das crianças no Brasil. E esses crimes compensam e não são esses crimes não são punidos. É uma vergonha, um troço assim de uma covardia que todas essas pessoas que põem a cara na televisão teriam que ter vergonha de subir lá no palácio, nos púlpitos, para falar. Qualquer brasileiro. Antes disso, eles teriam que lutar para que essas crianças brasileiras não padecessem por essa vergonha, essa estatística vergonhosa. Agora vamos falar das crianças na Igreja Batista, que eu já falei. Irmãos, as crianças de 9 a 16 anos, entrem no YouTube, no nosso site Batista e Maçonaria. As crianças são submetidas ao crime. Isso tem um nome, se chama crime de aliciamento de menores. As crianças são educadas como se fosse no Evangelho, na Igreja Batista, a serem maçons. O ritual está aqui, ó, cerimônia de iniciação, igualzinho ao ritual de iniciação da maçonaria. As crianças preparadas dentro da Igreja Batista para servir o capeta. Também luta nossa para salvar as crianças. Nós temos denunciado isso, irmão. Olha o que o maçom Hitler e os outros fizeram lá, ó, com as crianças. Ó, na Segunda Guerra Mundial, olha aqui, ó. Eles não têm coração, é como o ex-bruxo tio Chico, quando o maçom ex-bruxo tio Chico matou a filha dele, o jornalista de Goiás perguntou: o que você sentiu quando viu a sua filha morta ali? Não senti nada. Nós não amamos, nós não sabemos o que é amar. Esse pessoal, o Bispo Macedo, Silas Malafaia, o pessoal todo envolvido com maçonaria, meus irmãos, eles não sabem o que é amor. Eles não sabem o que é amor, é só o amor deles, é o dinheiro. Eles foram mentes cauterizadas. Esses caras não prestam, não tem o Fernando Collor, Fernando Henrique, todo, Antônio Carlos Magalhães, Sarney. Você vê o que Sarney faz lá com o estado de Goiás, a miséria, a fome, a desgraça que tem lá. Você pensa que ele tem amor àquele povo? Não. Você pensa que o Bispo Macedo tem amor ao povo da Igreja Universal, ensinando tudo errado da Bíblia para eles? Não tem. O povo brasileiro morrendo de fome, desgraçado, não tem o que comer, o que morar, 50% caga na rua, que não tem esgoto. O Valdomiro Santiago vendeu um pedacinho de papel por R$15 e tudo prometeu um montão de coisa para os caras. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Levando aquele grupo tudo para o inferno. Participando de tudo isso. O Valdomiro Santiago participa de tudo isso que nós estamos mostrando aqui. Participa de maçonaria, sacrifício de criança, tudo isso que esses homens fazem. Agora, você acha que um homem desse está indo para o céu? E você acha que um homem desse pode te levar para o céu? Está indo para o inferno, está te levando para o inferno, meu irmão. Sai fora de tudo isso, do Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Paulo César Brito da Maranata, aquele Miguel Ângelo, Cristo Vivo, participam de toda essa injustiça. Você acha que Deus vai consentir que uma pessoa que participa disso, os assassinos não entrarão no reino dos céus, os que amam e cometem a mentira, os idólatras, os homicidas,
A palavra de Deus é clara. Como é que pode entrar esses homens que participam, como logo no início, o primeiro versículo que nós mostramos aqui, para Deus diz que nós temos que denunciar isso. Não, essas obras das trevas, nós não podemos ser participantes. Eu vou até voltar aqui para repetir o versículo. O primeiro aqui, ó, está escrito há 2000 anos, Efésios 5, 11 e 12. E não comuniqueis, ou seja, estabelecer qualquer ligação com as obras infrutuosas, essas obras inúteis das trevas, da sociedade secreta. Mas antes condenai essas obras, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, é desonesto, é infame, é nojento, repugnante, obsceno, indecente, é nojento isso que eu estou falando aqui, irmão. É o que esses homens fazem. É inacreditável que participam disso tudo. E vão para a cara da televisão, como amanhã cedo, o Silas Malafaia está lá botando a cara na televisão, irmão. Ele teve vergonha para nunca mais. Eles não têm amor, não têm vergonha, não têm caráter. Eles não sabem o que é Deus. São homens que nasceram para servir a Satanás. Então nós temos que denunciar isso, irmão, e sair fora desse povo. É isso que nós estamos fazendo na Igreja Batista, que nós denunciamos. Em 1887, o ator Coronart organiza a Ordem do Amanhecer, chamada de Alvorada, né, ou Dourado, que usa a suástica, a mais tarde adotada por Hitler, como símbolo e prática do sexo livre sob influência das drogas. O cavaleiro templário maçom Adolfo Hitler, da Sociedade Secreta Thule, matava milhares de crianças por ano para criar uma nova geração de super-homens. Em 1902, com o ator Coronat, essa mesma desgraça que eu citei aqui antes, em 1987, também organizava a Ordem dos Templários, a Otto, que pratica sacrifícios humanos. Livro Scarlet and the Beast, de John Daniel. Esse livro está aqui na minha mão, está aqui, ó, Scarlet and the Beast. Esse é o povo, meu irmão, que está dentro disso. Agora você não encontra um artigo do Silas Malafaia contra a maçonaria, contra isso tudo aqui, irmão. Quem cala consente, ele participa disso, irmão. Tenho certeza, esses homens são falsos profetas. O satanista Aleister Crowley, o infame satanista maçom grau 33, que fundou a religião ocultista Telemann, esse homem era tão vil e depravado que seus próprios contemporâneos chamavam de Mr. 66, e a sua própria mão chamava de a besta do Apocalipse. Aleister Crowley controlou a Ordem dos Templários, está vendo? Esta Ordem dos Templários, dos Cavaleiros Templários, que chama Otto, que pratica sacrifícios humanos, ela foi controlada pelo Aleister Crowley, um satanista assumido. Ele controlou a Ordem dos Templários do Oriente por muitos anos. A Ordem dos Templários é uma sociedade secreta praticante de magia negra muito satânica, que sacrifica crianças, seres humanos. Está aqui a Ordem Templária Otto, que praticava sacrifício humano. Tudo bate direitinho com o que nós falamos, satanismo, sacrifício de crianças. Nós estamos provando em todos os níveis, para todos os lados, que isso é uma prática comum, irmãos. A morte do maçom Tiradentes foi um sacrifício humano semelhante ao Deus Sol. Né? Foi na época que vocês podem ver, Tiradentes foi sacrificado em 21 de abril, na época que na semana que antecede ao 1º de maio. Foi uma pessoa sacrificada, a maçonaria sacrificou Tiradentes, uma pessoa sacrificada ali naquele momento. Vocês perceberam? Ó, que teve a parte do seu corpo espalhado por todos os lugares. Dia 21 de abril era a véspera do dia especial deles, 22 de abril, no programa do descobrimento do Brasil. Aí nós não podíamos falar isso em todos os lugares, como nós não podemos hoje ainda. Aqui é o único espaço que Deus nos tem dado, mas nós somos para a rua, escrevendo cartazes, colando. Aí essa programação aqui foi o Jornal do Brasil, que botou na revista de domingo 5 páginas coloridas com esse nosso trabalho. Cadê o Jornal do Brasil? O único jornal sério que tinha na porcaria desse país. Fecharam. Você só ouve mentira. Por quê? Estavam denunciando. O único jornal que denunciava que amava as crianças no Brasil. Esses jornais todos, esses repórteres todos aqui do Brasil, odeiam as crianças do Brasil. Eles odeiam as crianças do Brasil, porque nenhum deles, esses repórteres, esses jornalistas do Brasil, eles odeiam as crianças do Brasil, porque nenhum deles denunciam isso. E o único jornal que denunciou, eles fecharam. Eles vão para a televisão, falar coisinha engraçadinha, tudo isso, eles são os covardes.
Eles só estão ganhando dinheiro em custa desse sacrifício e participantes dessas coisas, irmão. É para esse jornalista ter vergonha, uma profissão que seria bonita quando exercida com dignidade, mas eles venderam o caráter deles para essa sociedade secreta. Venderam a dignidade, venderam a consciência, venderam o respeito. O que é que eles têm para oferecer para o povo brasileiro? Nada. É o que oferecem nos jornais, nas revistas deles. Não tem nada para oferecer. Comprei um livro aí essa semana na banca de jornal sobre máfia. Tudo um montão de besteira, falando de filmes sobre máfia. Não conta que esse Giuseppe Mazzini, que organizou toda essa Revolução Francesa, que depois ele pegou, que organizou o comunismo, matou 200 milhões de pessoas, sequer cita o nome de Giuseppe Mazzini num livro sobre máfia. Quer dizer, é uma mentira descarada, não aproveita nada do que se ouve na imprensa escrita, falada, televisada, tanto do meio evangélico quanto tudo da maçonaria, coisa de Satanás, é um engano, meu irmão. Você não perca tempo, procure ver aqui nos nossos sites, o que nós temos mostrado são esses livros que eles não traduzem, irmão. Pega esse que nós traduzimos agora para vocês pegarem. Então, esses cartazes nós colocamos aqui no Rio de Janeiro, irmão. Com maior dificuldade, esse senhor aqui, um dia ele caiu da escada, quebrou o braço. Foi a maior dificuldade, passou uma madrugada, a noite toda, para ele conseguir ser operado lá no Souza Aguiar. Foi a maior luta. Isso aqui é tudo gente pobre que ama o Brasil, que ama as crianças. São o povo. Aqui não tinha nenhum deputado, nenhum senador, nenhum prefeito, nenhum governador fazendo isso, não. Pergunta quantos desses políticos são espíritos que participam disso. E pergunta quantos que são evangélicos, que são maçons que participam disso. Não tem mais ninguém não, irmão. Tem eu, tem você para ajudar a fazer alguma coisa. Isso foi foto da revista Domingo do Jornal do Brasil, ano 31, número 1643, de 28 de outubro de 2007, irmãos. Ó, 2007, vão fazer 5 anos, irmãos. Qual jornal hoje, até o dia 28, vai fazer uma reportagem bonita sobre Halloween? Esses jornais covardes, de jornalistas covardes, incompetentes, que venderam a alma, o caráter, a dignidade, o respeito para Satanás, que não tem nada para oferecer para o povo brasileiro. A ABI devia fechar um bando de incompetentes, de sem vergonhas, de incompetentes, tem lá, vai diplomado, você entra na maçonaria, todos eles lá, tem título, e é doutorado, mestrado e não sei o que, para nada, irmão. Isso é tudo vaidade que o capeta dá para eles. Não tem nada para oferecer. Que vergonha, olha aqui, o único jornal que prestava aqui nesse Brasil, Jornal do Brasil, estou fazendo uma homenagem a esses jornalistas que produziram esse trabalho aqui. Que coisa, rapaz, que coisa. Olha, vou até ampliar aqui para os irmãos verem, olha aqui, a Clara Passe, que foi a jornalista que escreveu aqui, ó, Clara Passe. Homenagem para você, Clara Passe, que as crianças do Brasil agradecem 60 mil que deixaram de morrer, de ser covardemente mortos por esses bandidos da maçonaria, desses pastores aí, que nem o Silas Malafaia, Bispo Macedo, estão dentro dessa desgraça aí, ó. Parabéns, essa jornalista aqui, ó, que fecharam o trabalho dela. Ordo Abchal, lema maçônico de estabelecer a desgraça para depois estabelecer a ordem maçônica do anticristo, que já está adiantado com as crianças covardes. Agora, nós vamos passar um pouquinho lá para esses adoradores do Egito, nós já falamos todos esses tempos, né? Todas essas épocas, essas datas, mostrando aqui o Paulo Coelho, mostrando lá o grupo deles, aqueles de vampiros, né? Agora apareceu a ordem, estabeleceram o caos no mundo, agora a maçonaria encontrou a ordem, a solução. Nós temos que botar o chip nas crianças, o programa de proteção às crianças nos Estados Unidos, o chip maçônico, chama-se CHIP, C-H-I-P, Child Identification Program. Poxa, que nome original, né? Será que esse programa é para instalar, vamos dizer assim, instalar o quê? Uma uva embaixo da pele das crianças? É um programa para instalar um carrapato embaixo? Esse programa, Child Identification Program, CHIP, qual o objetivo dele? É para instalar o que nas crianças? É uma ferradura nas crianças? Como é? Qual a intenção desse programa? Meu irmão, botar chip nas crianças. Eles matam, somem com as crianças,
estabelece o caos, agora está a solução, agora vocês têm que colocar o chip para nós identificarmos as crianças, para as crianças não desaparecerem. Olha a vergonha que é isso aqui. Maryland Child Identification Program. Pô, tá muito na cara. Aí por isso que está lá em Apocalipse, que a estes foi colocado um sinal, Apocalipse 13, né, de 15 a 18, vai dizendo que receber esse sinal, adultos, crianças, moços e velhos, homens, mulheres, ricos e pobres, vão receber sinal. Ó. Adultos e crianças, que covardia, meu irmão. Eles